Olá, você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. Aqui é o Ivan de Marco e nesse episódio nós vamos atacar um tema que é super relevante em praticamente todas as áreas nas quais eu atuo, que é a autoconfiança. A autoconfiança é um troço que todo mundo quer, todo mundo deseja. Ela é uma espécie de crença que a gente tem nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias competências. Ela também é um sentimento que a gente tem assim de convicção, de segurança, e que geralmente está associado assim, com uma capacidade que a gente tem de tomar decisão com mais facilidade, está associado com saber enfrentar melhor desafios, saber defender melhor as nossas próprias opiniões, enfim. Se a gente for pesquisar aí o que grandes autores da área da psicologia já escreveram sobre a definição de autoconfiança, a gente vai ver que tá bem nisso mesmo, né? Eles vão concordar muito que é essa crença, essa ideia de que a gente tem uma crença positiva na gente mesmo e nas nossas próprias habilidades, e que isso está muito relacionado com a nossa percepção de bem-estar e com a nossa percepção de sucesso. Isso é o que a maioria dos autores da área da psicologia, da área da sociologia, enfim, dessas ciências que estudam pessoas, eles concordam que a autoconfiança ela é essa crença que a gente tem nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias competências. Bom, no meu caso, eu vou aqui expandir um pouco e vou dizer assim, que para o meu trabalho, a autoconfiança ela tem uma grande relevância em duas das minhas frentes de trabalho. Existe uma terceira, que é a do exercício físico, que é óbvia. Uma das maneiras mais óbvias de conquistar a autoconfiança, e isso é replicado em estudos científicos há mais de 50 anos, é fazendo exercício físico, qualquer exercício. Toda vez que uma pessoa se coloca numa situação de fazer exercício físico, seja ele qualquer exercício, por qualquer quantidade de tempo, a pessoa veste a roupa de ginástica e cumpre uma rotina determinada de exercícios físicos, isso já tem um impacto positivo na autoconfiança. Então, sobre isso, eu não vou precisar tratar aqui. Eu vou tratar, então, das outras duas grandes áreas onde eu atuo, que é a área dos relacionamentos e a área da performance. A principal influência, vamos dizer assim, da autoconfiança na área dos relacionamentos é que pessoas mais autoconfiantes, quando estão em um relacionamento, são mais capazes de construir confiança mútua. Ou seja, um relacionamento que tem indivíduos mais autoconfiantes é um relacionamento onde há confiança mútua, há mais confiança mútua entre esses dois indivíduos. Geralmente porque indivíduos autoconfiantes tendem a ser mais autênticos, né? Quando interagem, tendem a ser mais verdadeiros. Também são pessoas que são mais dispostas a se abrir, são pessoas que têm menos medo de se vulnerabilizar umas com as outras, e também são pessoas que tendem a lidar com conflitos de maneira mais construtiva. São pessoas que, sendo mais autoconfiantes, elas não se abalam tanto com os conflitos, então tendem a lidar com conflitos de maneira mais construtiva. Então, a principal, vamos dizer assim, influência, ou o principal ganho que um relacionamento pode ter quando há um acréscimo de autoconfiança em um dos parceiros ou em ambos os parceiros, é que esse relacionamento ele ganha em confiança mútua. Os parceiros passam a confiar mais
um no outro. O que pode parecer, assim, dito aqui desse jeito curto, pode parecer algo meio trivial, mas não é. Muitos dos conflitos que um casal experimenta, seja num casamento, num namoro, e às vezes até num relacionamento mais casual, muitos dos conflitos estão ligados a um déficit de confiança. Então, é bastante relevante entender que pessoas mais autoconfiantes são pessoas capazes de injetar mais confiança nos relacionamentos em que elas habitam, em que elas transitam. Então, esse é um ponto importante para os relacionamentos. No caso da performance, aí é até um pouco mais óbvio, porque o que a gente sabe, né, aí também já tem muito estudo, mas aqui não precisa nem a gente recorrer muito à ciência. A gente sabe que pessoas que são mais autoconfiantes, elas têm resultados melhores, costumam ter melhores resultados. Porque a arena da performance é uma arena de alta pressão, né? Então, pessoas mais autoconfiantes costumam se manter mais firmes em ambientes de alta pressão. São pessoas que têm uma tendência maior a conseguir investir esforço máximo em determinadas situações, porque confiam mais no próprio taco, né? Então são capazes de investir esse esforço máximo, o que pode então levá-las a melhores resultados, e são pessoas também que suportam não só mais estresse, mas suportam estresse por mais tempo. Então são pessoas, né, pessoas autoconfiantes, são pessoas que tendem a ter melhores resultados, né, tendem a performar melhor por causa dessas três coisas que eu falei, né? São pessoas que, primeiro, lidam bem com pressão elevada, né, sabem suportar pressão. Segundo, são pessoas que conseguem colocar esforço máximo quando precisam. E terceiro, são pessoas que estão acostumadas não só a suportar grandes cargas de estresse, mas suportam estresse por um tempo prolongado. É importante fazer uma distinção aqui, quando a gente fala de autoconfiança, separar a autoconfiança da autoestima. E aqui vai um troço interessante sobre a autoconfiança, que é uma descoberta bastante agradável que eu fiz anos atrás e que me ajuda, que é muito útil para mim, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal, né? Eu vou fazer uma distinção muito rápida entre autoconfiança e autoestima. A autoestima, ela é mais assim um sentimento que a gente tem sobre o nosso próprio valor. Então, é muito comum que um elogio feito por alguém, ele possa mexer de maneira substancial com a nossa autoestima. Então, pode ser que eu saia na rua e, principalmente dependendo de quem vem o elogio, eu encontro uma pessoa, ela me faz um elogio, aquele elogio ele pode mexer com um sentimento dentro de mim e pode alavancar a minha autoestima num instante. Ou o contrário, eu posso receber uma crítica, alguém pode falar alguma coisa e dependendo de quem falou e o que falou, ou o que aconteceu, aquilo pode derrubar a minha autoestima, quer dizer, o juízo de valor que eu faço de mim mesmo é derrubado. Então a autoestima ela tem essa característica de, digamos, ser assim um sentimento, tá? A autoconfiança, ela é um sentimento também, na medida em que ela é assim uma experiência, né, uma percepção subjetiva que está relacionada com aquilo que a gente falou, com a crença que a gente tem sobre as nossas competências e as nossas habilidades, mas a autoconfiança, ela é, ao mesmo tempo que ela é um sentimento, ela também é uma habilidade, ela é algo que pode ser treinada. É interessante esse conceito. Isso, uns anos atrás, quando eu me dediquei a estudar um pouco mais a fundo, autoestima, autoconfiança, autoconceito, todos esses termos que levam a palavra auto, né, o prefixo auto na frente, dada a relevância
principalmente da autoconfiança, que é o nosso tema desse episódio aqui, quando eu descobri que a autoconfiança, além de uma sensação, né, além de um sentimento, ela é algo treinável, isso abriu horizontes importantes para o meu trabalho e até mesmo para a minha própria vida. E assim, sendo uma habilidade treinável, isso significa o quê? Significa que a gente pode investir esforço, a gente pode investir tempo, a gente pode criar estratégias para desenvolver, para melhorar a autoconfiança. Quer dizer, ela não precisa sofrer, ela não precisa estar sujeita só a um elogio ou a uma crítica que é feita por uma pessoa, por exemplo, como é o caso da autoestima. Então, esse é um ponto importante sobre a autoconfiança. Ela é, ao mesmo tempo, uma habilidade e um sentimento, né? Uma experiência subjetiva, uma percepção subjetiva, algo que você experimenta como um sentimento, na medida que é a crença que você tem sobre as suas competências, suas habilidades, mas é também algo que pode ser, digamos assim, treinável e até mesmo, de uma certa forma, pode ser medida, né? Então, essa é uma distinção interessante. Bom, dito isso, é importante agora, então, a gente entender o que pode influenciar, né, a autoconfiança, porque é legal, a gente até aqui falou do conceito, e agora vamos saber o que pode influenciar. E aí, vamos pegar assim, para a gente não ficar viajando muito, nós vamos falar de 3 grandes áreas de influência. Nós vamos falar da psicologia, um pouco da neurociência, e eu vou também depois dizer da minha própria experiência na área da performance, na área dos relacionamentos, também na área do exercício físico, daquilo que eu fui descobrindo na minha carreira. Mas tem um primeiro ponto, né, quando a gente vai estudar assim, o que influencia a autoconfiança, né, o que pode mexer com a autoconfiança, a primeira coisa que a gente encontra é algo que diz assim, são experiências passadas, né, experiências que a gente teve no passado. O que isso quer dizer? Se você teve experiências positivas em determinada área no passado, sua autoconfiança tende a ser elevada com relação àquela área, né? Então, se as suas performances jogando tênis no passado foram ótimas, você tende a ser um indivíduo com uma autoconfiança elevada para jogar tênis. O contrário também é verdadeiro. Se as suas experiências jogando tênis foram péssimas no passado, você tende a ser um indivíduo cuja autoconfiança para jogar tênis é baixa. Agora, aqui mora um paradoxo, né? E é interessante como, de alguns anos para cá, a minha cabeça vem funcionando no sentido de identificar paradoxos, e eu venho percebendo como o mundo ele vem precisando de gente que explique para nós, né, explique para os outros os paradoxos que a gente vive, porque a gente está vivendo muitos paradoxos. E aqui o paradoxo interessante das experiências passadas é o seguinte, o melhor jeito, né, aquele que a gente procura na literatura, aquele que a gente procura na ciência, aquele que a gente sabe pelo senso comum, né, o melhor jeito de aumentar a autoconfiança é quando a gente tem bons resultados naquilo que a gente quer ser mais autoconfiante. Só que, ao mesmo tempo, as chances de ter bons resultados naquilo que a gente quer é sendo mais autoconfiante. Então, percebe o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o melhor jeito de eu ganhar autoconfiança em determinado esporte, ao mesmo tempo que o melhor jeito de eu ganhar mais autoconfiança naquele esporte é tendo bons resultados naquele esporte, as chances de eu ter bons resultados elas vão aumentar muito se eu for autoconfiante. Então a gente fica, às vezes, dependente do resultado para ter um ganho de confiança. E isso é uma coisa que empaca muitos atletas, isso empaca muitos técnicos, isso empaca, isso paralisa, às vezes por anos,
equipes nacionais. Isso paralisa, isso estaciona psicologicamente seleções nacionais de determinados esportes, atletas de determinados esportes, porque eles ficam muitas vezes dependendo de um resultado muito bom para dar um salto de autoconfiança e não percebem de onde pode vir essa autoconfiança, quais são outros lugares que podem ser fontes para incrementar. Então, o que as pesquisas dizem é que indivíduos, então, com níveis elevados de autoconfiança tendem a ter melhores resultados porque eles são naturalmente propensos a se arriscar mais, eles persistem mais quando eles erram, né, em qualquer esporte ou em qualquer outra área da vida, até mesmo nos relacionamentos. Se você pensar naquele indivíduo que vai paquerar, né, aquele cara mais autoconfiante é aquele que pode ser rejeitado mais vezes e ainda assim ele não desiste, né? E aqui tem um outro conceito interessante também da autoconfiança, que indivíduos mais autoconfiantes, eles têm um tempo de recuperação emocional muito mais curto do que indivíduos com pouca autoconfiança. E esse conceito de tempo de recuperação emocional, esse é um conceito crucial para a área da performance, porque a gente sabe que em praticamente tudo que a gente faz na vida, a ideia não é fazer as coisas sem errar, né? Porque talvez o perfeccionismo seja um dos piores padrões a ser perseguido. O que a gente sabe é que, uma vez errando, o mais importante é aprender com o erro e rapidamente retomar a jornada, né? E esse rapidamente retomar a jornada a gente chama aqui, numa linguagem um pouco mais, vamos dizer, técnica, de tempo de recuperação emocional, né? É o tempo que leva para você, depois que você cometeu um erro, depois que você falhou, voltar para aquele estado ótimo de operação. Pessoas mais autoconfiantes, elas performam melhor também porque elas têm um tempo de recuperação emocional mais rápido do que pessoas com baixa autoconfiança. E isso é um lado da pesquisa. O outro lado das pesquisas, isso é pesquisa científica, o outro lado das pesquisas, então, diz o contrário, diz o seguinte, diz que os indivíduos que performam muito bem em determinada tarefa, em determinado esporte, em determinada situação, são indivíduos muito mais propensos a desenvolver rapidamente e em degraus cada vez maiores a sua autoconfiança, né? Então a gente está entendendo aqui que esse conceito de que experiências passadas influenciam a autoconfiança, a gente está entendendo que existe ali vamos dizer, um loop positivo, né? Um feedback positivo entre performance e autoconfiança, que são, vamos dizer, duas manifestações, né? Os resultados e a autoconfiança são duas manifestações que, quando elas acontecem, elas se influenciam positivamente. E boa parte das pesquisas, elas alertam para os perigos do excesso de confiança, né? Que também é um fenômeno interessante, porque muitas vezes na busca por autoconfiança, isso eu já presenciei de muito perto com amigos, já presenciei de muito perto com clientes que são atletas e clientes que não são atletas, e já presenciei na minha própria vida também, na busca por uma autoconfiança, né, sem muito assim, sem muita bússola, sem muito estudo. O que a gente acaba fazendo é tentando exagerar atitudes de uma pessoa, então, né, tentando simular atitudes de uma pessoa confiante. A gente acaba tentando então nos mostrar muito autoconfiantes. Então a gente acaba realmente exagerando na questão da confiança. E isso pode causar não só performances abaixo da média, mas isso tem prejuízos aí que são assim
correr riscos desnecessários, nessas atitudes de excesso de confiança, às vezes a gente deixa passar informações que são importantes, a gente ignora um pouco as nossas limitações, então é muito importante estar ligado nisso, né? Que há um nível saudável de autoconfiança e que se instala por vias que não podem vir por uma simples simulação, não podem vir por uma simples um simples tentar exageradamente, né? O excesso de confiança, principalmente quando simulado, ele não só não favorece, como ele prejudica a performance e coloca a gente, às vezes, em situações de correr riscos. Uma outra coisa que influencia a autoconfiança é o que a gente vai chamar de feedback, né? O feedback é algo que é muito explorado na área da comunicação, algo muito discutido também nos escritórios de recursos humanos das empresas, e basicamente aqui a gente tem duas regrinhas claras, né? Feedback positivo e reconhecimento aumentam a autoconfiança, e feedback negativo e críticas diminuem a autoconfiança. E aqui, só uma distinção interessante para a gente poder, assim, né, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de fome de conhecimento, um feedback positivo, ele é uma espécie de energia, ou é uma espécie de ação de comunicação que tende a amplificar qualquer resultado dentro de um sistema, ou tende a encorajar ou reforçar um comportamento ou uma mudança, né? Então esse é um feedback positivo. Um feedback positivo, ele tende a amplificar aquilo que está acontecendo no sistema, reforçar um comportamento, encorajar um comportamento ou uma mudança. Um feedback negativo, ele tende a manter o sistema como está, reduzindo o impacto de qualquer coisa que aconteceu e, obviamente, tentando corrigir ou melhorar um comportamento de alguém. Então, pense que, por exemplo, um feedback negativo, ele é assim uma bronca, né, que você toma às vezes do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, e o que essa bronca acaba fazendo no sistema, né, na interação entre você e essa pessoa que te deu a bronca? Ela causa uma inibição, né? A pessoa te dá uma bronca dizendo, olha, isso não é para fazer. Então, um feedback negativo é sempre algo que ou mantém o sistema do jeito que está, ou até inibe coisas daquele sistema para acontecer. Então esse é um ponto importante aqui, para quem tem um pouco mais de fome de conhecimento. A diferença entre feedback positivo e negativo não é só a diferença entre um elogio e uma crítica. Ela é uma diferença que, quando a gente tem o pensamento mais voltado para a questão sistêmica, né, a gente vai ver que o feedback positivo, ele amplia o sistema. Feedback negativo, ele reduz ou ele limita o sistema. Isso é uma coisa importante de ter em mente. Outra coisa fundamental para a autoconfiança é a comparação social. E aqui a regra básica é: toda vez que você percebe uma outra pessoa como sendo mais competente que você, e aí é a sua percepção, né? Às vezes nem sempre a pessoa verdadeiramente é, mas toda vez que você percebe que uma outra pessoa é mais competente que você, a sua autoconfiança tende a diminuir. E toda vez que você se percebe mais competente do que outra pessoa, a sua autoconfiança tende a aumentar. Isso é por simples comparação social, isso tem muito mais a ver com a tua experiência subjetiva do que propriamente com indicadores que podem ser mensuráveis, né? Então, a gente vai ver já que existem vieses cognitivos que podem também influenciar, de uma certa forma, a sua autoconfiança, mas às vezes você se acha menos, vamos dizer, competente em determinadas matérias na escola, na faculdade, do que outras pessoas, mesmo que você não esteja olhando as notas das provas
simplesmente porque talvez aquela matéria, aquela disciplina não te agrada, o professor é alguém com quem você não foi com a cara, ou o professor não foi com a sua cara. Então, essa comparação social, ela tem uma característica subjetiva relativamente significativa, e ela não é algo tão objetivo. Como eu estava falando, um quarto ponto que influencia a autoconfiança são os vieses cognitivos e o mindset, né? Vieses cognitivos também podem ser chamados assim de gatilhos mentais, ou de coisas que a nossa mente assim quase que inevitavelmente tentada a fazer, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o viés cognitivo da negatividade. O viés cognitivo da negatividade é aquela ideia de que a gente vai sempre focar mais nas coisas que são negativas. Eu tenho um exemplo engraçadíssimo, né? Uma vez eu fui dar uma palestra para uma plateia, talvez de umas 400 pessoas, e pouco antes, ali, alguns minutos antes da minha vez de falar no evento, era um evento com vários speakers ali, vários palestrantes, alguns minutos antes ali, talvez uns 15 minutos, eu me aproximei de uma mesa onde tinha comidas ali no backstage, né? E eu me lembro até hoje, eu estava com uma calça branca que eu adorava, e por um motivo qualquer a minha calça enroscou talvez num preguinho que estava para fora dessa mesa, e abriu um corte na altura da minha coxa, na calça, né? Um corte pequeno, mas eu estava ali, mas eu me lembro que eu transpirei em lugares que eu nem imaginava que era capaz de transpirar, e fui ao banheiro, lavei a mão, lavei o rosto um pouco antes, e vou te contar que os primeiros 5 minutos ali, eu achei que estava todo mundo reparando naquele rasgo que tinha feito na minha calça. Eu não tinha, obviamente, uma calça reserva, né? Quem que vai para uma palestra com uma calça reserva na mochila? E depois dos primeiros minutos, até eu mesmo esqueci que tinha aquilo, mas repara como o que é o viés da negatividade. A gente tende a prestar mais atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas, de modo que eu realmente nem me lembro direito como eu comecei aquela minha fala, né? Eu me lembro que eu tinha ali os 45 minutos ou 1 hora para falar, mas eu não me lembro como eu comecei. Eu lembro que eu estava sensivelmente ansioso, e eu não lembro direito como eu comecei. O que eu sei é que depois de um tempo a coisa andou, né? Então isso tende a mexer com a autoconfiança. Repare que mesmo eu dominando o assunto, mesmo eu tendo me preparado para aquilo, um pequeno rasgo na calça, né, aquele cortinho na calça ali, me deixou, né? Então esse é o viés o viés cognitivo da negatividade. Existem inúmeros vieses cognitivos que podem influenciar na nossa autoconfiança. Uma outra coisa, falando de cognição, existe também aí já não é bem um viés, aí a gente pode chamar assim de um mindset, né? Um mindset, ele é superior a um viés. O mindset, ele é assim uma espécie de lente que a gente usa para perceber quase que globalmente fenômenos do mundo. E inclusive tem um livro, eu recomendo, um livro escrito por uma autora chamada Carol Dweck. Vou deixar o nome da Carol Dweck e o nome do livro na descrição aqui do podcast. O livro se chama Mindset, e esse livro, basicamente, a autora no livro, ela apresenta 2 tipos de mindset, né? Um mindset que ela chama de mindset fixo, e um outro mindset que ela chama de mindset de crescimento, né? E o mindset de crescimento seria, então, o tipo de mindset a se buscar, porque entre algumas das suas características, o mindset de crescimento, ele faz com que as pessoas acreditem que as suas competências, elas não são fixas, elas são maleáveis, elas são moldáveis, elas podem mudar com o tempo. E de acordo com
as pesquisas sobre autoconfiança, pessoas que têm esse mindset de crescimento costumam ser pessoas mais autoconfiantes. Veja que interessante. Então, pessoas que acreditam que as suas competências podem mudar ao longo do tempo, então podem melhorar e também podem piorar ao longo do tempo, quer dizer, pessoas que não acreditam que são boas em alguma coisa e ponto final, são aquelas que sabem que precisam pôr esforço e que provavelmente os resultados que elas vão ter em qualquer coisa na vida, os resultados dependem bastante do esforço, dependem do quanto elas se empenham, dependem do quanto elas estudam, do quanto elas treinam, do quanto elas se esforçam num relacionamento. Essas pessoas tendem a ter mais autoconfiança do que aquelas pessoas que não, que já sabem e já acreditam que são bastante competentes naquilo, já se consideram bastante completas em determinado conjunto de competências ou habilidades. Isso é um ponto interessante. Um quinto aspecto e aqui nós já estamos indo assim para ordens de, né, você deve estar percebendo que nós já estamos indo para ordens de influência cada vez menores, né? Um quinto aspecto que eu achei na literatura sobre influência na autoconfiança é o que a gente conhece como sucesso imaginado. O sucesso imaginado é um nome interessante, que é bem assim que a literatura chama mesmo. E é lógico que isso tem a ver com técnicas de visualização, né, visualização criativa, talvez até mesmo hipnose, né, e essas técnicas de programação neurolinguística, enfim, eu tenho um considerável domínio sobre boa parte dessas técnicas, mas aqui tem uma coisa interessante que eu costumo trabalhar, principalmente com os atletas, que é o conceito de você nunca ser um campeão surpresa, né? Todos os atletas com quem eu trabalho são atletas que entram em qualquer competição com a expectativa de ganhar, de modo que eles nunca, se eles ganharem, eles nunca serão campeões surpresa. Então eles sempre estão trabalhando com a possibilidade de ganhar aquele jogo, aquele torneio, aquela fase. Isso isso para mim é mais poderoso até do que uma técnica de visualização. Mas quando a gente olha na literatura, a literatura se refere ao sucesso imaginado como técnicas de visualização, onde a pessoa se percebe, se visualiza e aí usa essas vias sensoriais, né? Usa a questão visual, a questão auditiva, então fecha os olhos e o que é que você vê, né? Como é que você se vê ganhando, o que é que você está ouvindo, o que é que você está sentindo de cheiro, né? Qual é a temperatura que está, como é que é o dia quando você ganha, enfim, é a ideia de que você já se visualiza naquela situação e isso, né, segundo a documentação científica, segundo a literatura científica, isso tem uma correlação positiva com a autoconfiança, né? Então, pessoas que de certa forma conseguem fazer essa visualização, conseguem ter esse sucesso imaginado, costumam ter uma maior autoconfiança. Existe uma influência também da química cerebral, porque é de se imaginar que você deve conhecer na vida pessoas que naturalmente são mais autoconfiantes que outras, ou seja, pessoas que vieram de fábrica mais autoconfiantes. E uma das maneiras de explicar isso é que essas pessoas talvez tenham alguns neurotransmissores a mais ou alguns outros a menos, até mesmo alguns hormônios secretados de um jeito assim, de um jeito assado. Há pesquisas, por exemplo, que correlacionam, ainda não é nada, aí veja, de novo, como eu estou falando, você vai percebendo aqui que a gente está indo para níveis de influência cada vez mais fracos na autoconfiança, mas existem até pesquisas que correlacionam fases do ciclo menstrual de uma mulher com
com a autoconfiança. Então, em determinadas fases do ciclo menstrual, uma mulher estaria mais autoconfiante do que em outras determinadas fases, né? Então, veja, há uma influência da biologia nessa questão da autoconfiança, né? Então, até aqui, você, né, deve ter percebido que a gente costurou um conjunto de fatores complexos, né? Biologia, psicologia, ambientais, enfim, principalmente aquela questão paradoxal lá do começo, de que o melhor jeito de ter mais autoconfiança é ganhando um torneio, né? Mas um dos melhores jeitos de ganhar um torneio é tendo mais autoconfiança. Quer dizer, esse é um paradoxo com o qual a gente fica lidando quando está principalmente no esporte, e que a gente precisa aprender a sair dele. Então, depois de tudo isso que eu te contei, eu quero te contar algumas coisas agora da minha prática profissional e também da minha prática na minha vida pessoal, assim, porque eu também me deparo com as situações em que eu estou mais ou menos autoconfiante, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, que vai soar absolutamente óbvia, é que o que a gente deve fazer para poder ser mais autoconfiante? Primeira coisa é trabalhar na direção de eliminar as incertezas que estão sob o nosso controle. Quer dizer, tudo aquilo que está sob o meu controle e está incerto, eu devo trabalhar para conseguir eliminar essa incerteza, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um compromisso num determinado horário e depende de mim pegar o meu automóvel ou pegar um transporte, sair daqui e estar naquele lugar, isso depende de mim. Eu não preciso sofrer com a incerteza de saber se eu vou chegar ou não no horário, né? Então, acho que aqui esse exemplo do transporte, ele ilustra bem o que eu estou querendo dizer, e aí agora você pode imaginar as dezenas ou centenas de coisas que estão sob o seu controle e que você pode eliminar incertezas sobre isso. Então, na minha experiência prática de vida e quando eu estou trabalhando, seja com clientes de personal training, de coaching, de relacionamento, de atletas, equipes esportivas, uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar e falar assim, olha, o que está no nosso radar aqui, que do nosso controle e que está incerto, porque a gente vai começar por aqui. A gente vai começar tentando eliminar ou fazendo o que a gente puder para eliminar a incerteza do que está no nosso controle. Uma outra coisa interessante que eu descobri, e isso eu percebi em mim primeiro, e depois eu comecei a ver nas pessoas, é que quando você está bem autoconfiante, a sensação ela é absolutamente inconfundível. Quando você está autoconfiante numa determinada situação, numa determinada tarefa, num determinado esporte, quando você está sentindo aquilo, a sensação é absolutamente inconfundível. Eu não sei para os outros como é vendo, né? Porque às vezes a pessoa ela parece muito autoconfiante para os olhos dos outros, e quando você pergunta para ela, ela fala, não, eu tava muito inseguro, estava muito insegura, mas que bom que você me percebeu assim. Agora, o que eu posso dizer da minha experiência pessoal é que lá atrás eu descobri assim, que quando eu estava autoconfiante com alguma coisa, até hoje é assim, quando eu estou muito autoconfiante, é inconfundível a sensação. E eu descobri que o contrário também é verdadeiro. Quando me falta a autoconfiança, também a sensação também é absolutamente inconfundível. Quer dizer, quando a autoconfiança está lá presente naquela dose ideal, putz, é uma sensação que você fala, puta, tá aqui o negócio, caraca, como eu tô confiante. Mas também quando dá merda e a autoconfiança não tá ali, se por algum motivo você não, né, você tá ali insegurão, tá ali com cagaço, também é inconfundível. Então essa é uma outra coisa que eu aprendi, que eu costumo dizer para as pessoas isso, porque às vezes a pessoa fica num conflito de não conseguir nomear o que pode estar ajudando ou atrapalhando ela numa área da vida. E a questão da autoconfiança, ela é realmente assim, bastante caricata para a gente sentir, né?
pense você agora que está me ouvindo aqui, tente relembrar ali uma situação, qual foi uma última situação aí que você passou em que você estava muito autoconfiante. Você com certeza vai lembrar da sensação que era. Ou o contrário, pense uma sensação né, que você teve recentemente, uma situação que você viveu recentemente, onde te faltou claramente a autoconfiança, e você vai saber do que eu estou falando, né? Uma outra coisa que eu já mencionei, mas que eu vou de novo dizer aqui, é que no momento que falta autoconfiança, uma das coisas que você pode fazer para incrementar imediatamente um degrau de autoconfiança é exercício físico. Tá? Isso não vai se extinguir nunca. A capacidade de você pegar o teu corpo, que está numa situação, por exemplo, como eu estou nesse momento aqui sentado, gravando este episódio do podcast. Quer dizer, a capacidade que você tem de pegar um corpo que está em repouso, está ali parado, e movimentar esse corpo, colocar esse corpo numa situação de estresse físico, né, em que você vai caminhar, vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai correr, você vai fazer um exercício qualquer, 7 minutos, 12 minutos, meia hora, não importa, você vai fazer uma prática lá, yoga. O ato de fazer isso incrementa imediatamente a autoestima, e aqui essa é talvez de todas as coisas que eu posso falar da minha experiência prática, eu falo com o maior tempo de conhecimento de causa, né? São mais de 26 anos que eu trabalho como personal trainer, então eu sei bem do que eu estou falando, e a ciência, ela tem, acho que o dobro, né? Tem mais de 50 anos que os estudos científicos, né? Assim, tem mais da década de 60 para antes até, os estudos mostrando que a pessoa faz ginástica, no instante seguinte que ela termina uma sessão de ginástica, ela já está se sentindo mais autoconfiante. Uma outra coisa que eu aprendi com isso, eu aprendi com atletas, não fui eu que desenvolvi, não. Mais de um atleta já me disse que uma das maneiras dele conquistar a autoconfiança é fazer coisas que ele não quer ou coisas que ele não gosta. Isso para mim é um negócio interessante, porque eu sou naturalmente uma pessoa que tem uma certa dificuldade de fazer o que eu não gosto e fazer o que eu não quero, né? E assim, eu consigo entender o mecanismo pelo qual estas pessoas que me disseram isso, consigo entender nelas o mecanismo pelo qual específica e personalizadamente nessas pessoas isso criou nelas uma percepção de aumento de autoconfiança, mas eu ainda não consegui consensualmente descobrir se isso é algo que de fato pode ser uma regra, né? Então eu trago aqui como uma ideia dessas que passam na ponta do meu pensamento para ilustrar e para colorir ainda mais a minha experiência prática aqui. Uma outra coisa que eu sei que funciona também, e que eu junto com os meus clientes eu fui aprendendo, é uma espécie de presença, né? Nós vamos chamar assim, para ficar um pouco mais na onda, nós vamos chamar de mindfulness, né? Mas é uma presença nas experiências iniciais. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer aqui o seguinte, vamos imaginar que você está com uma autoconfiança abalada com relação à sua capacidade de oratória, por exemplo, e você vai ter que fazer uma apresentação de um trabalho. É muito importante que você esteja muito presente nos primeiros 3 minutos, 5 minutos, porque esses primeiros minutos, eles são muito construtores da autoconfiança que você vai ter nos próximos 50. Se você está com a autoconfiança derrubada, vamos dizer assim, com relação à sua aparência, com relação à sua capacidade de sociabilização, e você vai a uma festa, aqueles primeiros minutos, as primeiras pessoas com quem você conversa naquela festa são muito importantes para determinar a qualidade da tua autoconfiança e até a qualidade da tua experiência no resto da festa. Vamos pegar um esporte com o qual eu tenho bastante experiência, que é o golfe. Se você está num momento de
autoconfiança derrubada naquele esporte, é muito importante que naquele dia que você vai jogar, você preste atenção na tua experiência no primeiro, no segundo buraco, daqueles 18 buracos que você vai jogar naquele torneio, naquele dia. Então, o que eu aprendi na minha experiência prática é que as experiências iniciais, o que eu costumo chamar de experiências de curta duração, elas têm uma influência maior na autoconfiança do que as experiências de longa duração. É mais fácil você trabalhar e conquistar a autoconfiança nos minutos iniciais, nos momentos iniciais de uma experiência, do que ficar esperando essa autoconfiança surgir, crescer ao longo do tempo de um dia, ao longo do tempo de uma festa, ao longo do tempo de uma palestra ou de alguma experiência, de um vestibular, por exemplo, né? Isso quem me falou, na verdade, foi um concursando com quem eu trabalhei uns 7 anos atrás. Ele me disse uma vez o quanto era importante para ele aquele primeiro ritual de quando ele estava sentado para fazer a prova do concurso, aquele primeiro ritual, aqueles primeiros minutos em que ele muito conscientemente separava ali o material, a caneta, o papel, a prova e tal, e o quanto aquilo para ele tinha até esse efeito assim ritualístico, né? Mas aquela experiência de presença e o quanto aquilo fazia com que ele transitasse daquele nervosismo e talvez daquela ansiedade que podia derrubar a autoconfiança para um estado de maior confiança, né? Então isso é uma coisa que eu, na prática, não foi algo que eu li em estudo. Outra coisa super bacana, essa daqui vai parecer um pouco mais técnica, mas essa também é para quem tem fome de conhecimento. Toda vez que você está focando num alvo que é móvel, você tende a ter menos autoconfiança do que você foca num alvo que é fixo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se você está jogando para ganhar de um outro atleta, você está jogando contra um alvo móvel. Você você depende do outro atleta. Você tá jogando pelo placar, você depende do outro atleta. Agora, se você está jogando pelo prazer de jogar, se você está jogando para fazer o melhor saque no tênis que você pode fazer naquele momento, se você está jogando para ter a melhor conversa que você pode ter com aquele seu amigo naquele bar, naquele momento, aquela conversa, se você vai dar uma tacada no golfe e você está jogando não para ganhar aquele dia, você está focado naquela tacada, você tem um alvo fixo. Então, o que eu vim aprendendo é que toda vez que a gente tem um alvo fixo, a gente tende a ter mais confiança no que a gente está fazendo, ou seja, tem mais autoconfiança, do que quando a gente põe o nosso foco num alvo móvel. Um alvo móvel, ele nem sempre é possível de ser eliminado, isso é importante de se dizer. Nem sempre é possível você, numa situação de performance, de relacionamentos, uma situação social, uma situação familiar, nem sempre é possível você controlar o ambiente para que você possa repousar o seu foco em algo que é totalmente fixo. Mas sempre que você puder fazer isso, você vai perceber que ao conseguir colocar o foco, conseguir prestar atenção em algo que não está em movimento, ou seja, num alvo que não é móvel, você tende a ter mais confiança, porque obviamente as variáveis são menores, você vai precisar controlar menos coisas para acertar aquilo. Mais uma coisa, estou acabando aqui, nós estamos perto de encerrar esse meu episódio. Uma outra coisa super legal foi quando eu aprendi isso, acho que com a programação neurolinguística, que a gente pode criar um recurso mental no qual uma sensação adversa ela se torna um gatilho para um recurso, né? Então, nós falamos aqui um pouco mais cedo no podcast sobre o tempo de recuperação emocional. Então, o que eu tenho trabalhado de vez em quando com alguns dos meus clientes é usar o desconforto de um erro, usar a dor de uma derrota ou a dor
de falhar numa bola fácil, sabe? Usar aquilo de chato, aquela frustração de não conseguir acertar algo que era para acertar, usar aquele desconforto como um gatilho para recuperar mais rápido emocionalmente. Isso tem sido algo em que eu tenho conseguido ter um certo sucesso e as pessoas têm, né, as pessoas com quem eu tenho conseguido desenvolver essa... Porque isso é um recurso mental, isso é algo que primeiro você sugere, você explica o conceito, a pessoa pratica, a pessoa vai a campo e pratica, né? Às vezes ela pode praticar isso, por exemplo, no ambiente de paquera, então cada rejeição na verdade te torna mais preparado para a próxima paquera, por exemplo. Cada bola que você erra num jogo de golfe faz com que você fique nervoso, bravo e ficar puto com aquela bola que errou, fica puto, fica nervoso, aquilo vem, você venta aquilo e rapidamente você já está pronto para fazer uma próxima atacada. Então aquilo é um estímulo para você recuperar rápido. Então eu tenho conseguido alguns bons resultados com as pessoas que entendem o conceito, colocam em prática e conseguem fazer não é toda a adversidade, né? Quer dizer, a gente precisa escolher muito bem qual é o gatilho, qual é a adversidade que vai ser o gatilho e qual é o recurso que a gente vai então disparar com essa adversidade. Mas isso, uma vez instalado, vamos chamar assim, isso tem um nome até, controle de estímulo. A gente pareia dois estímulos, né? Isso tem uma raiz no behaviorismo. Toda vez que a gente consegue fazer isso, as pessoas reportam um bom incremento de autoconfiança, porque elas perdem um pouco o medo de errar. Elas passam a enxergar o erro, a falha, a rejeição como algo não tão negativo. Aquilo vira um gatilho para uma nova tentativa, um gatilho para uma nova recuperação, um novo tiro. É muito interessante. Esse é um ponto. Isso virou um ponto muito interessante de trabalho e de investigação prática nos meus trabalhos de coaching. Isso foi super bacana. Tem mais duas coisas aqui que eu gostaria de colocar. A primeira é que o grande inimigo da autoconfiança é duvidar de si mesmo, né? É naquela hora que você tá para fazer alguma coisa e na sua cabeça vem aquela pergunta, né? Porque a nossa mente, ela adora testar a gente, né? Você tá ali perto de fazer, então, o resultado da sua vida em qualquer esporte ou qualquer prova ou qualquer situação de vida, você tá ali perto de conseguir e a sua mente vai lá e fala, puta, mas e se você não conseguir, hein, bonitão? Como é que vai ficar, hein? Né? A cabeça costuma fazer isso. Tem sempre um lado da mente que é um lado meio espírito de porco, assim, meio filha da puta, que fica ele fica te provocando, principalmente quando assim é em cima da bucha, em cima da hora ali, tem um lado seu que faz, né, que sopra essa essa merda no seu ouvido. Então, para isso, existem inúmeros livros, inúmeras técnicas para você lidar com isso. Basicamente, o que muitos autores concordam é que tão logo você identifica vamos dizer assim, esse espírito de porco da sua mente, tão logo você identifica, você tem que agir porque você tem que matar o monstro enquanto ele é pequeno. E o que, para mim, no meu trabalho e no meu raciocínio comigo mesmo, tem dado mais certo é não brigar com a pergunta, né? Quer dizer, não brigar com aquilo que vem na cabeça e me coloca em dúvida com relação a mim mesmo. Puta, e se eu, né, sei lá, eu vou pegar um carro à noite, vou dirigir numa estrada com neblina, numa serra, e aí a minha cabeça fala assim, puta, e se acontecer alguma coisa? Né? Eu não brigo, eu não fico brigando com a ideia de não pensar nisso, porque todo mundo sabe que se você, né, tentar não pensar numa maçã, você primeiro precisa conceber a existência da maçã para depois ficar tentando rejeitar que a maçã existe. Então, a ideia é sempre assim,
tenha consciência de que a sua mente está te colocando à prova, está te testando, está jogando contra. E o que eu costumo fazer é substituir a pergunta. Então, a pergunta que geralmente vem é, putz, e se der alguma coisa errada? E se eu não conseguir? E se eu for rejeitado? E se eu não ganhar? E se eu não passar em determinada circunstância? Eu costumo substituir a pergunta por algo que seja uma pergunta mais aberta e que provoque a minha cabeça a dar um devaneio. Porque quando vem uma pergunta que diz assim, e se não der certo, e se eu não passar, a resposta ela é sempre muito óbvia e muito trágica. Né? É uma pergunta que sempre te coloca, essa pergunta que te coloca em dúvida com relação a você mesmo, a você mesma, ela sempre te coloca numa situação muito ruim. Ela sempre te coloca numa situação em que você vai se sentir inferior, menos amado, menos querido, menos suficiente, menos respeitado e tal. Então, o resultado, a resposta para essa pergunta que a mente faz é uma resposta relativamente óbvia. Então, geralmente eu deixo a pergunta vir e eu proponho, quando as pessoas estão numa situação de duvidar de si mesmas, eu proponho que elas se façam perguntas mais abertas, mais amplas. Então, vou pegar o exemplo de um atleta de golfe. O atleta fala, Ivan, eu estou na liderança do campeonato, estou no último dia, faltam, 4 buracos para acabar o torneio, quer dizer, estou liderando, e aí me vem na cabeça, putz, se eu errar nesses 4 buracos, não é que eu posso perder só a liderança, eu posso ir de primeiro para 20º lugar. Né? O golfe é um esporte maluco, o golfe é um esporte que até o último buraco você pode cair, um monte de posições. Né? Então, o que eu costumo sugerir, e que aí é uma experiência realmente muito pessoal, mas eu costumo sugerir o seguinte, escuta, na hora que vier essa pergunta, não briga com ela e começa a se perguntar assim, por que eu me apaixonei pelo golfe? Por que eu gosto tanto desse esporte? Começa a se fazer perguntas que têm a ver com o esporte, que tem a ver, mas que são perguntas que vão te convocar para explorações e para devaneios mais longos, maiores. Porque aí aquela resposta que é simples e óbvia, a sua mente já vai ter te dado e você vai conseguir ocupar aquele espaço mental onde aquela pergunta ficaria fazendo eco. Você vai conseguir ocupar aquilo com uma história que a sua cabeça começa a contar e daqui a pouco você já está dando as tacadas que você precisa dar e aquela dúvida de si mesmo ela foi embora. E depois, se ela voltar, você repete o procedimento de novo, porque esse é o tipo de procedimento que não envelhece. Esse é o tipo de procedimento que não tem data de validade. Essa substituição de uma pergunta óbvia por uma pergunta ampla não tem data de validade. Isso é um procedimento que funciona 100% das vezes. E a última coisa assim, que também é super personalizada é o desenvolvimento assim, de exercícios mentais. Né? Então, desde meditações que são absolutamente personalizadas. Né? Pessoas hoje baixam inúmeros aplicativos para um telefone, constroem suas próprias rotinas de meditação. Eu gosto de um termo que tem 2 autores americanos que publicam coisas sobre performance esportiva, e eles falam de um termo chamado game plan, né, que é o plano do jogo. Eles falam de esportes diferentes, mas você criar planos, estratégias de jogo, né, vai além da questão tática do jogo, é a estratégia né, são os planos A, B, C que você vai ter, planos emocionais, enfim, são rotinas mentais que você vai instalando. E todo mundo que já acompanhou, seja como atleta ou como profissional, algum esporte por um período um pouco mais longo de tempo, sabe o quanto essas rotinas mentais elas vão se colocando uma sobre a outra como camadas mesmo. Né? E com o tempo, um atleta ou um técnico, ou até mesmo um preparador físico de uma determinada modalidade, ele vai empilhando, ele vai colocando esses recursos um em cima do outro, e às vezes a gente usa o mesmo recurso, mas num período, uma coisa que você descobriu, por exemplo, 6 anos atrás, que já está muito consolidada, você vai revisitar aquilo hoje com um outro olhar.
e aquilo vai funcionar de um jeito ainda melhor do que funcionou 6 anos atrás. Então são essas rotinas mentais e até assim afirmações positivas e exercícios mentais personalizados que muitas vezes eu costumo desenvolver junto com atletas, são coisas que têm uma correlação direta com a autoconfiança. Bom, espero que até aqui você tenha curtido bastante esse tema. Eu estou aqui agora a seu serviço, quero muito que você me escreva, me mande mensagem dizendo o que você achou, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que você quer fazer, por favor, não pensa 2 vezes antes de interagir comigo. Quero muito ter merecido até aqui o privilégio do teu tempo, da tua atenção. Estou terminando aqui, então, mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. Se você puder, ativa na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, ativa aqui, se inscreve aqui no canal, ativa para você receber as notificações sempre que eu lançar um episódio novo. E se você gostou desse conteúdo, dá aqui a sua melhor avaliação, que isso vai ajudar demais esse podcast a crescer. E a gente vai continuar em contato por aqui, e você vai me encontrar também aqui na descrição do podcast, estão todos os meus contatos de rede social. Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima, tchau.